Amados irmãos, eu gostava de convosco abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 52. O tema da minha mensagem será retirada de um dos versículos que está aqui e que os irmãos conhecem subejamente. Mas eu queria primeiro fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52. Diz assim: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu gostava de pegar nas palavras de Pedro, na sua resposta: para quem iremos? Ou se quisermos, para onde iremos nós? É outra tradução. Para onde iremos nós? E é com base nestas palavras que eu gostava de pensar convosco acerca do novo ano. Eu não vou me alongar acerca do que é que irá acontecer no novo ano. Estamos cansados já das más notícias. Porque o mais importante não é o que irá acontecer, mas é como tu vais viver o novo ano. Para onde é que tu vais? Qual é o caminho que tu vais seguir? Isso é o mais importante. Porque com lutas ou sem lutas, com necessidade ou sem necessidade, o mais importante é como tu irás atravessar 2023. E é esse o desafio que eu gostava de deixar convosco e depois ponderarmos individualmente, cada um de nós, acerca de como é que nós vamos viver o 2023. Sem sombra de dúvida, lembra-me dois textos que parece que um não tem nada a ver com o outro. O primeiro deles é para não andarmos ansiosos, porque o vosso Pai, palavra de Jesus, sabe o que vos há de dar, antes de vocês lhe o pedirem.
O segundo texto é bem mais dramático. Porque o segundo texto é um texto de Apocalipse que Deus tem trazido muito à minha memória. Satanás sabe que resta pouco tempo e desceu com fúria. Então, estas duas situações e como é que eu vou viver 2023? Vamos olhar para o texto. Eu gostava de fazer uma análise muito simples a este texto. Se no versículo 52 que nós lemos de início, os judeus não conseguiram entender as palavras de Jesus, e é isto que o texto nos transmite. Eles não conseguiram entender, até parece que Jesus estava a advogar um certo canibalismo, e não era nada disto que Jesus estava a dizer. Jesus explica a partir do versículo 53 o que é comer a sua carne, o que é beber o seu sangue. Antes de tudo é alimentar-nos de Cristo. O que Jesus estava a dizer é que precisamos nos alimentar de Cristo. Na realidade, nós não vamos comer nem a carne, nem o sangue, mas aquilo que Jesus está a dizer é, ao longo do ano, ao longo de 2023, estou eu agora a dizer, nós precisamos nos alimentar de Cristo. E alimentar de Cristo não pode ser uma mera ideia, um mero eufemismo, um mero conceito, tem que ser alguma coisa substancial para que as nossas forças se renovem a cada dia. Porque é quando nós nos alimentamos, nós temos força para pegar na armadura, para orarmos, para batalharmos, etc. Eu preciso de alimentar-me de Cristo. A segunda tem a ver com a ceia. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, faz uma alusão à ceia. E a ceia lembra-me de outra coisa. Se é preciso eu individualmente alimentar-me de Cristo, é igualmente importante não perdermos a noção de estarmos juntos, é essencial a caminharmos na fé. Temos uma larga comunidade africana e um ditado africano que é muito interessante, eu cito muitas vezes: sozinhos vamos mais longe, mas juntos, sozinhos vamos mais depressa, mas juntos vamos mais longe. A ideia de igreja não é a constituição de pessoas perfeitas em si mesmo, é de pessoas imperfeitas como tu e como eu. Mas que amamos o mesmo Deus, temos a mesma esperança, choramos juntos, mas rimos-nos juntos também, batalhamos juntos, a ideia de estarmos, a ideia de nos aquecermos como a brasa, quando é tirada da lareira, ela arrefece por si mesmo, mas se voltarmos a colocar, ela volta a encandecer. Então a ideia de estarmos juntos é tão importante. Como é que eu vou caminhar 2023? Terceiro aspecto tem a ver com a identidade que implica sofrimento. A nossa sociedade, repeliu o sofrimento. Ninguém hoje quer sofrer. O sofrimento é alguma coisa abjeta. Não estamos preparados para sofrer. A minha geração já não passou tanto por isso. Ainda apanhámos uns resquícios aqui e ali. A geração dos meus pais, ela foi preparada para sofrer, porque nasceu e compreendia uma coisa: não havia calçado para toda a gente. O mais velho dava para o mais novo, e ia passando assim sucessivamente. A roupa a mesma coisa, porque não havia dinheiro. É verdade, não comia-se uma sardinha a dividir por 3, mas o que era concreto era, não havia comida em abundância. Havia as batatas, havia qualquer coisa, na altura do outono havia os cogumelos, mas não havia comida, e então todos estavam preparados para o sofrimento. Chegamos agora e ninguém está preparado para sofrer. Os alunos não podem ter lá aquelas letras a vermelho que diz reprovado, porque podem ficar traumatizados. Então esta é a nossa sociedade. Mas a sociedade traz sofrimento à nossa vida, como tão bem nós sabemos. Mas a nossa identidade com Cristo tem também um preço a ser pago. A nossa identidade com Cristo tem um preço. Assim como Jesus sofreu, eu também vou sofrer. E é isso que eu quero vos alertar. Se nós queremos caminhar com Jesus no ano 2023, eu tenho que me identificar com Jesus, mas tenho que ter a noção de uma coisa:
é que essa identidade vai trazer sofrimento, porque tem a ver com Cristo viver em mim. Quando eu estou a falar em identidade, estou a falar daquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Num conceito muito simples e um título de um livro bastante antigo que diz: o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? O título diz: em seus passos. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então esse é o meu padrão, então eu tenho que ir e fazer o mesmo. O que é que ele diria? O que é que ele faria? Como é que ele se portaria? Como é que ele andaria? Em seus passos faria Jesus. O preço de uma identidade. É isso que Jesus nos chama. Comer a carne e beber o seu sangue tem a ver com isto. Tem a ver também com os versículos 55 e 56. Como é que tudo isto é possível? Como é que tudo isto acontece? É por causa de uma inerência mútua, ou seja, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. A noção que eu preciso de ter é que Jesus, saímos do Natal e dissemos que Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus connosco, mas Ele não é o Deus connosco porque nasceu em Belém e demos esse título, mas foi para o menino que nasceu em Belém. O que Jesus vai nos dizer nos versículos 55 e 56 é de uma forma muito objetiva o seguinte: porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Há uma inerência mútua. Eu estou em Jesus e Jesus está em mim. E quando eu pego nestas palavras, eu tenho que perguntar: e eu preciso de mais alguma coisa? E eu tenho necessidade de mais alguma coisa? Eu preciso de mais alguma coisa? Se Deus é por mim, se Deus está comigo e eu estou nele, o que é que eu preciso de mais? Sim, eu vou ter lutas, eu vou ter provas, eu vou ter aflições, eu vou ter isto e vou ter aquilo. Mas se eu estou nele e ele está em mim, compreendemos pelas palavras da Sandra que nem sempre a nossa fé é tão robusta, capaz de mover as nossas montanhas. Certo? Mas também compreendemos uma coisa: apesar da nossa pequenez, da nossa fraqueza, o Senhor não nos deixa nem desampara. Ele está comigo, Ele está contigo. E eu estou nele e tu também estás nele. Esta inerência mútua é tudo quanto nós precisamos para caminharmos em 2023. Mais do que saber o que é que 2023 vai trazer, é com quem tu vais passar, com quem tu vais caminhar, com quem tu vais andar. Como é que eu posso andar? Se te alimentares de Cristo todos os dias. Como? Tendo uma vida regular de oração e de leitura de Bíblia e da meditação. Ler, parar e refletir. De estarmos juntos, de congregarmos, não perderes a oportunidade de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de nos cultos de oração, levantares a tua voz, orarmos juntos, clamarmos juntos, chorarmos juntos, para que o Senhor nos dê vitória. Mas também de viver um compromisso no meu dia-a-dia. Porque o meu cristianismo não pode ser pendurado em casa e eu vou para o meu trabalho, vou para a minha escola, vou fazer a minha vida e depois quando venho e vou à igreja volto a pegar no meu cristianismo visto para ir à igreja. Eu tenho que viver a Cristo no meu dia-a-dia. Porque se eu viver Cristo no meu dia-a-dia, então eu estou-me a identificar com Ele, Ele identifica-se comigo. E quando isto acontece, é Ele quem cuida de mim. É Ele quem acrescenta todas as coisas. Alguém tem o relógio adiantado. Ou então é por causa da chuva, para ver se entretanto conseguem pelo menos deitar para a chuva não apagar tudo, não é? Chama a vossa atenção para os versículos 53 e 54. Reparem no que o texto diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Verso 54. Parece igual, mas tem uma mudança. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se no primeiro versículo 53 há uma condição, no versículo 54 é somente o lado positivo, é uma afirmação clara e objetiva.
Quais são as consequências? Eu queria parar aqui um bocadinho porque alguma coisa está-nos a passar. Um dia, nós vamos ter que dar contas a Deus. Às vezes parece-me a mim que vamos viver para sempre. Eu vim para aqui para os mais novos, para, por um lado, tentar ter a atenção deles, que é uma coisa preciosa, valor. Por outro lado, eles são os mais novos, é que têm mais anos de vida pela frente, supostamente. Mas todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, é a minha preparação para aquele dia. É verdade que Deus está investido na minha vida para que eu possa estar com Ele por toda a eternidade. Mas não é menos verdade que o único que pode impedir de eu estar preparado um dia para estar com Ele na eternidade sou eu. Em umas palavras muito claras, eu só não irei para o céu se eu não quiser. Pergunta imediata, como é que alguém não pode querer ir para o céu? Loucura! Claro que todos nós queremos, mas são as escolhas do meu dia a dia que dizem se eu quero ou não quero. É a minha escolha de identificar-me com Cristo no meu dia a dia, se vai dizer se eu quero mesmo ir para o céu ou não quero ir para o céu. Em tese, todos nós queremos. Na prática, nem todos. Em tese, todos nós queremos e estamos dispostos a pagar o preço. Na prática, estaremos todos nós dispostos a pagar o preço que exige a minha fidelidade. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que duas coisas acontecem quando eu estou identificado com Cristo. A vida que um dia vou ter no céu, eu já experimento, eu já usufruo aqui e agora. Eu não vou ter só amanhã, eu começo a experimentar. E a realidade do cristianismo tem a ver com isto. E, meus amados irmãos, não me cansarei de vos anunciar, porque é importante que eu e tu vivamos desta forma, com o céu no nosso coração, com a qualidade de vida que Deus em Cristo nos veio trazer, possa ser uma concretitude, uma realidade na nossa vida, de maneira a que eu e tu possamos viver o céu antecipadamente aqui e agora. Mas também não só a realidade do céu, mas a certeza que um dia vou estar na glória para todo sempre com Ele. E isso faz diferença na nossa vida. E isso faz diferença na nossa vida. Estas duas realidades fazem toda a diferença na nossa vida. Dá-nos o sentido de existir. Eu não estou a caminhar, não estou a viver para o aqui ou agora. Porque se eu viver só desta forma, então as coisas desta vida tornar-se-ão o centro da minha vida. Para onde iremos nós? Tu vais sempre atrás do que é precioso para a tua vida. Estes dias passou outra vez a série toda dos filmes do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis roda em torno de um anel especial que foi criado para controlar todos os outros anéis. E quem tivesse esse anel controlava todo o poder do mal e conseguia controlar todas as coisas. Na realidade, ninguém controla o anel. O anel é que toma controle de cada um. E há um pequeno ser lá na história que chama-se o Gollum. O Gollum era um ser muito bom. Desculpem estar-vos a falar. Já perceberam que eu gosto muito destas histórias, está bem? As minhas desculpas, está bem? Ele era um personagem como um outro aparece que tem que levar o anel para ser destruído, um hobbit. Era um ser normal. Aquele anel arruinou a sua vida, transformou. E ele é horrível. Afinal de contas, ele não só possui, mas como destrói completamente. A quem tu seguirás? Aquilo que for precioso para ti, tu irás correr atrás. 2023, eu não me interessa o que é que a vida vai me trazer. O que eu tenho que perguntar a mim mesmo
Por quem é que eu vou lutar? A quem é que eu vou servir? Quem é que vai determinar a minha vida? Se é Jesus ou qualquer outra coisa. Se eu experimentar Jesus na minha vida e viver a vida que Ele vem me trazer, nada será o centro da minha existência, mas Ele continuará a ser o centro da minha existência. No versículo 57 diz o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por outras palavras, quando eu me alimento de Cristo, eu sei de uma coisa: eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Por outras palavras, não é a minha força, mas é a força dele em mim. Porque quando Paulo está a dizer estas palavras à igreja de Filipos, literalmente significa: eu posso todas as coisas naquele que se tornou a minha força. E ele vai dizer: sei ter tudo, sei não ter nada, sei ter abastança e sei padecer a maior necessidade. Em tudo e em todas as coisas estou instruído. Qual é a instrução que ele recebeu? É uma só. Seja muito, seja pouco, não tenha nada, tenha tudo. Eu aprendi a viver na dependência do meu Deus. Quando eu vivo uma vida identificada com Cristo, eu vivo na dependência dEle. Sabem quando é que nós dependemos de Deus? Quando nós experimentamos o seu amor. Sabem, a nossa dependência não vem da grandeza do seu poder. Por Ele ser todo-poderoso não te dá segurança. Faz-te entender que Ele pode fazer, mas não te transmite segurança que Ele vai atender a tua oração, que Ele ouviu a tua oração e tu podes viver descansado, podes dormir descansado porque Ele já ouviu o teu clamor. Mas eu não tenho nada na minha mão. Sim, mas eu já clamei ao Senhor. Não é a grandeza do seu poder que traz paz, que traz segurança, traz descanso à tua vida, mas és conhecer e experimentar o quanto Ele te ama, porque quando tu experimentas o quanto Ele te ama, tu ficas descansado, ficas em paz, porque sabes que abriste a tua boca, clamaste a Deus, e o teu Pai que está nos céus inclinou o seu ouvido, atendeu ao teu clamor. Tu podes dormir descansado. Gosto tanto das palavras de Davi, do rei Davi. Disse: deitei-me e adormeci, porque o Senhor me fez descansar. É interessante porque ele está a escrever este salmo quando foge de Absalão. Não sei se lembram da questão de Absalão. Ele tem que fugir de Absalão. Absalão fez um golpe de Estado, pôs o povo contra ele, e ele tem que fugir. Aitofel, o conselheiro de Absalão, um homem extremamente sábio, está a comandar as tropas e Davi tem a seguinte oração: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Porque as palavras dele eram tão sábias, a expressão é como Deus. Ele está perdido, Davi. Davi era velho, não tinha já o exército que o acompanhou, tem alguns homens, já também de idade avançada, ele está completamente perdido. Ele disse: eu deitei-me e adormeci, porque o Senhor me fez descansar. Porque ele tinha clamado anteriormente ao Senhor. Então não interessa se vem 10 mil contra mim, é neste salmo, não interessa, o Senhor é comigo. Então ele pode estar descansado, não interessa as circunstâncias, interessa com quem tu vais viver em 2023. Em tese, todos nós queremos viver com o Senhor, mas para viver com o Senhor, eu tenho que me identificar com Ele. Eu tenho que pagar um preço de identificação com Ele. Qual é esse preço de identificação? É ser contra a cultura. É ser contra a cultura. Ser cristão é ser contra a cultura. É andar em sentido contrário. Não é só ser diferente para ser diferente, não é? Nós temos sempre aqueles grupos de ser diferente só para ser do contra. Não é nada disso, nós não somos contra nada. Temos uma identidade e a nossa identidade é Cristo Jesus. Versículo 60. Temos a classificação da pregação de Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir?
O termo que é usado aqui significa palavra rude, ofensiva. O que é que ofendeu esta gente? Estas pessoas sentiram-se, estamos ofendidos. Fomos ofendidos. O que é que ofendeu? Ou melhor dito, porquê é que ofendeu? Ofendeu porque no versículo 26 eles estavam interessados nos milagres. Disse, vocês me seguem não por causa do meu ensino, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Esta é a razão por que me seguem. Por outras palavras, o interesse não é Jesus, mas é o que Jesus pode dar. Deixem-me pôr isto de outra maneira, assim uma frase mais bonita. Às vezes procuramos as bênçãos de Deus e esquecemos o Deus da bênção. E fazemos de Jesus o nosso bombeiro de serviço. Então é ofensivo aquilo que Jesus está a dizer. Não faz sentido. Não faz sentido. Fará todo o sentido se eu quiser o Deus da bênção e não somente a bênção de Deus. Em segundo lugar, eles queriam um Cristo político, ou seja, queriam um Cristo à maneira deles. E esta é outra dimensão, sentir-me-ei ofendido, porque eu tenho a minha religião, eu já fiz a minha religião e hoje todos nós temos a nossa religião. O cristianismo deixou de ser uniforme. Eu não estou a falar de cantar hinos, isto ou aquilo. Estou a falar que o nosso padrão é Jesus Cristo, mas cada um de nós tem a sua forma própria de ver as coisas, de viver o cristianismo e de seguir. A minha pergunta é, está Cristo dividido? Há um Cristo para ti e um Cristo para mim? Ou eu e tu temos que conhecer a Cristo e vivê-lo na nossa vida prática? Como é que eu vou viver 2023? Identificado com Cristo. Não com o Cristo que é aos meus olhos, mas com o Cristo da Bíblia, que me é trazido até pelo Espírito Santo na minha vida. Há um Cristo que me deixa dúvidas. É que eu não tenho certeza, porque na realidade eu não quero abrir mão do domínio da minha vida. Eu quero sempre ter o controle das coisas. Eu quero que as coisas corram e aconteçam da maneira que eu quero que aconteçam. Eu quero tudo ter debaixo do meu controle. Sim, Ele é, mas eu é que tomo as decisões na minha vida. Senhor, abençoa a minha decisão. Viver identificado com Cristo é deixar de ser quem Ele é, na tua e na minha vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Vou estender para conclusões. Algumas questões colocadas por Jesus. Jesus sabia que eles estavam a falar, interpelou-los. Isso escandaliza, versículo 61. Vocês estão escandalizados com isto? Versículo 62. Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Será que eu estou a ir longe demais? Será que eu estou a fazer uma exigência demais? Será? E quando eu e tu estivemos perante Jesus? Quando o vimos na sua glória, sentado no seu trono, mais ainda, com as suas mãos furadas. Será que Jesus não merece a minha identificação? Será que Jesus não merece que o 2023 seja de uma vez por todas o vivemos para a glória do seu nome? Será que não é um justo desafio pôr à minha vida o viver para a glória do seu nome? Afinal de contas, o que é que Ele fez por amor a mim? Ele deixou tudo para se identificar comigo. E ao identificar-se comigo, morreu na cruz. Porque Ele deu a vida, que era a minha, para que eu não tivesse que a dar. Mais ainda,
Uma notazinha no versículo 65 diz o seguinte: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É tão interessante esta frase, porque na realidade Deus trabalha em favor de cada um de vocês e em favor de mim. Deus está investido em ti. Sabe, no dia que tu aceitaste Jesus, foi um trabalho muito grande que o Pai teve na tua vida. Foi o Pai que trabalhou na tua vida. Pode ser, foi uma mera coincidência. Foi o meu Pai que trabalhou para que tu pudesses vir até Ele, porque Ele ama-te. Como é que eu reajo a isso? Como é que eu vivo essa realidade? Verso 66 informa-me do seguinte: houve uma grande demanda. Na realidade, ao que parece, só os 12 ficaram. A pergunta é: quereis também vós me abandonar? Quereis vós outros retirar-vos? E queria concluir com isto. A resposta de Pedro. Vocês sabem que o caminho está sempre aberto para nos levar para longe de Deus. O caminho sempre está aberto para nos levar para longe de Deus. Resposta de Pedro. Que alternativa é que existe? Por outras palavras, o que é que tu tens de melhor? Para um bocadinho agora. Qual o momento maior da tua felicidade? O que é que se pode comparar quando Deus entrou na tua vida e encheu o teu coração? Lembras quando sentiste o amor de Deus derramado no teu coração? Lembras quando sentiste o perdão dos teus pecados na tua vida? Lembras quando foste cheio ou cheia do Espírito Santo? A alegria que isso trouxe à tua vida? Alguma coisa melhor? Alguma coisa que se pode comparar a tudo isso que já experimentaste na tua vida? Alguma coisa se pode comparar a isso? Lembras-te da alegria que havia dentro de ti depois de Jesus fazer morada na tua vida? Alguma coisa se pode comparar? Segunda pergunta. E porquê é que nós abrimos mão disso para coisas que não têm valor? Que não trazem nem um terço, nem nada que se compare àquilo que nós temos em Jesus? Segundo lugar, e a eternidade? E a eternidade? E a eternidade? Um dia eu posso estar com Ele por toda a eternidade. Haverá novos céus e nova terra. Eu reinarei com Cristo para todo sempre. Aqui é bom, mas algo excelente me aguarda. E por fim, eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és. Temos querido e conhecido, em termos muito simples, eu sei quem Tu és. Sabemos nós quem é Jesus. Conhecemos e temos um relacionamento. O meu desafio é muito simples nesta noite. 2023 será o ano que será. Aquilo que Deus quiser. O mais importante não é o que 2023 vai nos trazer. É com quem tu vais passar. Vamos ficar de pé. E nesta noite eu queria fazer um simples desafio. No teu lugar, faz um concerto com Jesus nesta noite. Jesus, eu quero caminhar contigo. Eu quero me identificar contigo. Eu quero me alimentar de ti. Eu quero ter uma vida comprometida contigo. Eu quero viver 2023 contigo na minha vida. E isto não pode ser uma declaração de palavras. Não pode ser uma declaração abstrata. Tem a ver com a nossa identificação com Cristo. Identificação com Cristo daqueles 3 pilares que eu disse. Uma vida diária com Ele. Uma vida prática com Ele que traz um preço e uma vida de igreja, de comunhão entre os irmãos, para juntos caminharmos. Fecha os teus olhos e começa a buscar agora mesmo o Senhor.
Começa a consertar, entrega o ano 2023, mas acima de tudo a pergunta é com quem tu queres caminhar ao longo de 2023. Estabelece agora mesmo um compromisso com Ele. Estabelece um compromisso com Ele nesta noite. Diz, Senhor, eu quero caminhar contigo. E como já ouvimos, como eu preguei, não é caminhar só uma declaração de palavras, é dizer, Senhor, eu quero ter uma identificação contigo. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço. Aleluia, começa a buscar agora ao Senhor. Estamos na transição de um ano para o outro. Comecemos a entrar este ano num compromisso com Ele. Dizer, Senhor, eu quero caminhar 2023 contigo. Eu quero caminhar contigo, porque eu quero ter aqui essa vida dentro de mim. Eu quero usufruir dessa vida. Eu quero que Tu me sustentes a cada dia. Eu preciso de Ti. Eu quero ter a certeza da vida eterna. Eu quero estar um dia contigo lá na glória. Pai, mas ajuda-nos a viver diariamente, Senhor, a Ti, Senhor. Ajuda-nos a viver a Cristo no nosso dia-a-dia. Pai, ajuda-nos a estar disposto a pagar o preço da nossa identidade contigo, o preço de uma vida santa.